E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva a temporã e a serôdia no primeiro mês. Joel 2:23. Chuva, temporã e serôdia. Entre isto, quero também expor que o cumprimento desta palavra traz uma ressurreição. Exatamente neste tempo destas duas chuvas. A temporã, aquela que vem fora de tempo, né? Antes do tempo, e a tardia, que ela vem como ensinamento. E esta tardia, ela chega a nós como fé de rápido. Então, passando pelos mensageiros, principalmente Lutero, Wesley e Pentecostes, irmão Brana fala que um resumo das 7 eras, no parágrafo 44 em diante, porque eles estavam esperando uma igreja verdadeira que regressaria a ser a noiva como era no dia de Pentecostes. Sabemos de fato tem que haver um regresso do poder dinâmico. Eu quero te avisar que o poder dinâmico, o regresso não é conosco. Ele veio em 1963. Este regresso do poder dinâmico. Os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus que lhes desse um novo derramamento como o que houve no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e manifestar dons do Espírito. Aí eles pensaram, chegou a restauração, chegou o poder dinâmico que nós sempre esperávamos. Foi crido que isto era o que por tanto tempo se havia esperado, a restauração. Mas não era a restauração, era exatamente o final da reforma, porque a reforma começa com Lutero, Wesley e termina com os pentecostais, período de reforma. Depois, para cumprir a restauração, conforme a Bíblia diz, Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O período da restauração seria depois do movimento pentecostal. Mas o movimento pentecostal foi tão bonito que eles acharam que aquilo era restauração. E era restauração de dons. Certo? Final da reforma, restauração de dons, mas não a restauração da palavra, como profetizado pelo próprio Jesus em São Mateus 17:11 e outras escrituras. Irmão Brana continua dizendo, nesse 44, um resumo das 7 eras, porém, não foi a restauração, porque a chuva tardia só pode vir depois da chuva temporã. Vocês que conhecem um pouco de chuva, sabem que tem uma chuva que vem fora do tempo, mas depois no tempo mesmo vem a chuva. Só que quando ela vem no tempo, parece que ela é uma chuva tardia, porque já houve uma chuva. Houve uma chuva de dons, de poder de Deus sobre o povo no dia de Pentecostes, e aquilo era a chuva temporã, e eles pensaram que já era tardia, que era a chuva de ensinamento, a chuva que traria a colheita. Guarde bem, tem hora que
eu posso fazer confusão nessas duas palavras. Quero que você preste atenção. A qual a chuva da primavera? A chuva do ensino. Então, a chuva tardia é uma chuva de colheita. Como eu quero aplicar tudo para o tempo do irmão Brana, porque não é no nosso tempo, essas coisas cumpriram com o irmão Brana. A chuva temporã com os pentecostais, a chuva de ensino e a fé para o rapto, que a tardia é fé para o rapto. Aconteceu no tempo do irmão Brana com a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. A irmã Brana disse: como podia ser isto a coisa verdadeira? Como poderia ser essa temporã, esta restauração de dons, ser a coisa verdadeira? Quanto não havia aparecido a chuva do ensinamento, o profeta mensageiro, quem havia de ser enviado para instruir as pessoas e converter os corações dos filhos aos pais, apostólicos, pentecostais, ainda não havia aparecido. Então não era verdadeira, aquela temporã não era a verdadeira, porque ainda tinha que aparecer o profeta. E o profeta estava pregando, e o profeta estava ensinando, mas eles não conheciam irmão Brana como o profeta. O parágrafo 47, um resumo das 7 eras. Porém, a semente verdadeira, sucederá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado por meio da palavra da verdade procedente do mensageiro da era, que é o irmão Brana. Nela se encontrará a plenitude de Pentecostes, o poder dinâmico. Estava ali nos dias do irmão Brana. Porque o Espírito trará de novo as pessoas para onde estavam no princípio, com aqueles mesmos sinais. Nunca houve tantos sinais como no tempo do irmão Brana. Superou a era primitiva. Superou o ministério do próprio Jesus. O irmão Brana diz, aqui neste púlpito em Jeffersonville, ele tem feito mais milagres do que na sua terra, do que em Nazaré. Então, no tempo do irmão Brana, houve muitos milagres. Aquilo era a plenitude pentecostal para provar que aquela restauração de dons apenas não era suficiente. Precisava ser restaurado o poder pentecostal para a igreja. Isto era a mensagem do Elias, nos convertendo de novo aos pais pentecostais. Isto é assim, diz o Senhor. E é assim diz o Senhor, porque é assim diz a Escritura. Agora Deus vai restaurar. Joel 2, 23 a 26. A era luterana não restaurou. Era uma reforma. A era wesleyana não restaurou. Era o prosseguimento da reforma. A era pentecostal não restaurou. Porém, Deus disse que vai restaurar. Pois o que é Apocalipse 10:7 é um revelador. O que é Mateus 17:11, um restaurador. Então Deus prometeu que ia restaurar. Deus não podia revelar primeiro antes de restaurar. Primeiro tem que haver a restauração para depois vir a revelação. Por isso tivemos que ter a restauração primeiro. Aí vem a revelação. Guarde bem. A era de Wesley não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Foi eras de reforma. Porém Deus disse que vai restaurar, porque Ele não pode negar a sua palavra. Esta não é a ressurreição da igreja, é a restauração. O período de Apocalipse vai te mostrar um período diferente do período do início do ministério do irmão Brana,
quando ele estava cumprindo Mateus 17:11, que era o início da restauração. Aí terminou a reforma com os pentecostais. Aí entra a restauração com o irmão Branham, com seu ministério restaurador de converter os corações dos filhos pentecostais aqui do século XX aos filhos pentecostais do século I. Essa foi a mensagem do profeta antes de revelar selos, trovões, novo nome. Primeiro, ele tinha que trazer esta mensagem para nós. Vê? Passa o tempo da chuva temporã, que aquele movimento foi maravilhoso. O movimento pentecostal foi um movimento que as pessoas pensavam que era o último movimento, que não teria uma coisa melhor do que aquilo, porque era Deus operando em dons. Mas eles esqueceram que Deus operaria num homem, e que a promessa de Mateus 17:11 era que Elias viria e restauraria todas as coisas. Era através de um homem. Então eu estava pensando nisto, que nós estamos vivendo num espaço de tempo tão tremendo, porque estamos vivendo como eles viveram lá nos dias de Cristo. Nos dias de Cristo, os discípulos, eles estavam esperando a ressurreição. O mestre havia morrido há poucos dias, mas tinha uma promessa que ele ressuscitaria. E eles todos estavam aguardando esta ressurreição. E você sabe que no caminho de Emaús, eles conversaram com Jesus ressurreto e não sabiam que era ele, até o momento do partir do pão. O pão é a palavra. Quando a palavra é partida para você, se você não reconhece, você continuará crendo errado, porque é no partir do pão. Aquele homem que parecia estranho conversou com os dois discípulos no caminho de Emaús e eles não perceberam. Esse homem sabe tudo, na verdade. E quando aquele homem foi passar na frente deles para ir embora, eles disseram: fica conosco, porque o dia já declina. Fica conosco. Meus irmãos, quem é que quer pedir para a mensagem de William Branham, na terceira puxada, ficar conosco? Fica conosco. Se o Senhor passar de nós não vamos saber quem é o Senhor. Fica conosco. Aí Jesus entrou para ficar com eles. Aí Deus, a palavra revelada, os selos revelados, porque Cristo é os selos, ele entra na sua casa para ficar com você. Talvez você está caminhando como os discípulos no caminho de Emaús, você está crendo, você, como creu lá em Jesus, você está crendo em Branham, e no caminho de Emaús, e começamos a conversar tantas coisas, e se você é um crente bom, um crente honesto, um crente que vai poder ter olhos abertos, você vai chamá-lo para dentro. Você não vai ficar na sua denominação. Você vai chamá-lo para dentro, para ele fazer uma limpeza, para ele partir o pão, para ele partir a palavra. Oh, como é bom nós todos ouvir as fitas do irmão Branham. Parte a fita. Parte a fita. Isto é, a fita é um alimento, mas precisa de partir a fita. O pão é um alimento, mas Jesus teve que partir o pão. Quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceram e ele desapareceu. Isso aqui está tão perto da igreja que o pão, a palavra, é partido nesse dia, e quando você reconhecer, haverá um rapto. É tão perto. Por isso o irmão Branham diz: quando esta igreja reconhecer o que ela é, dar-se-á o arrebatamento. Mas como vocês estão no caminho de Emaús ainda,
e não chamaram ele para dentro. E Cristo é os selos revelados, que foi revelado no tempo de William Branham. Mas eu quero te mostrar esta ressurreição, o que é importante, porque a gente fala da ressurreição de Jesus, e todo mundo está aqui pregando a história, a ressurreição de Cristo, a história. Eu quero pregar para vocês uma ressurreição que aconteceu agora há pouco. Uma ressurreição. Eu vou te trazer à mente essa lembrança e você vai ver que isso é verdade. O irmão Branham diz que esta igreja, na hora que ela está vivendo, ela tem que estar preparada para isso. Essa igreja, ela tem que chegar ao amadurecimento. O irmão Branham diz que eles crucificaram a Cristo outra vez em 1963. Vocês sabem disso. Se eles crucificaram, eles o mataram. Se eles o mataram, eles sepultaram. O que era? A palavra daquele dia. Eles ouviram a mensagem, mas eles crucificaram a mensagem. Eu não posso ver um outro povo crucificando a mensagem, senão o próprio povo da mensagem. Eu não posso ver outro povo crucificando a Cristo, senão os judeus unidos com os de Roma. E agora, eu não posso ver outro povo crucificando a revelação dos 7 selos, que o irmão Branham diz. Eles crucificaram a Cristo pela segunda vez, em 1963. Irmão Branham deixou até a data da crucificação. E quando crucificaram, mataram, sepultaram. Sabe por que eu digo que sepultaram? Porque o irmão Branham fala também desta ressurreição. Por isso eles sepultaram. Deixa eu ler o último parágrafo aqui para depois eu terminar o pensamento. O irmão Branham diz ainda no 48, esta mensagem, um resumo das eras da igreja. Se você ler, talvez tenha alguma diferencinha aí no parágrafo. Se eu digo 48, talvez na sua está 49, não importa, não vai lá e lê, certo? Leia para você ver isso direitinho. Aí o irmão Branham diz no 48, Deus não vai semear outra igreja nova, mas vai trazer sua planta original, de novo, a semente original. O está fazendo, como diz o versículo 23 de Joel 2, por meio da chuva de ensino, não por meio daquela chuva temporã. Certo? Agora você tem esta última chuva que é a tardia. E nesta tardia você vai ter isso daqui, ó, por meio da chuva do ensino, ou temporã, em seguida virá a chuva da colheita, ou fé para o rapto. Porque estas coisas, como a chuva temporã, aconteceu no período pentecostal. Guarde bem. Por isso o irmão Branham teve que vir naquele espaço pentecostal. O ministério do irmão Branham foi visto no espaço pentecostal, dentro daqueles anos que o Pentecoste ainda estava vivo. E o irmão Branham entrou em cena, porque ele já vinha pregando, Deus dando visão para ele desde criança, mas ele vinha pregando ainda antes, no ano 33, ano 23, né, 23, ele também teve uma grande visão, almas que estão em prisão agora. 40 anos mais tarde, ele pregou esta mensagem, porque era o dia de juízo, 40. Quando você vê 40, uma quarentena, é um juízo sobre o povo. E está vendo uma quarentena que é um juízo sobre o mundo. Você já notou como isso é tão terrível? Porque é um juízo que cai, não é sobre um país só, não é sobre o Brasil, é sobre o mundo. Porque o 40 é um tempo de juízo, ainda não é a grande tribulação, filho. Agora você não aceitou nem o nome de Jesus Cristo no batismo, você não creu nem no profeta, você está envolvido com mulher pregadora, pastora, apóstola, bispa, que nem na Bíblia tem isto. Não existem esses ofícios na Bíblia.
E você está envolvido em tudo isso. E o povo da mensagem, envolvido em ser reconhecido um pelo outro, gostam de estar com o irmão porque ele dá oportunidade para pregar, o leva para a igreja para pregar. Pessoas que saíram no meu companheirismo há muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, lá atrás, 20 anos atrás, saiu do companheirismo porque os outros disse: se você continuar lá na igreja do Osmar, nós não te damos oportunidade. E a gente boa, o que fez? Teve que ouvir os outros e sair do Osmar. Naquele tempo que nós ainda não estávamos muito profundo nas coisas, mas eles não puderam ver isso também. E assim vem o nosso tempo, o tempo do povo da mensagem. Como pode esse povo não perceber que agora estamos na última chuva? A chuva tardia, que é fé de rápido. A chuva tardia, que é colheita e fé de rápido. Você colhe e depois leva para o celeiro. E aqui está esse espaço de tempo que o irmão Brana diz no parágrafo 48, de um resumo: o está fazendo, como diz o versículo 23, por meio da chuva do ensino, ou temporã. Em seguida virá a chuva da colheita, ou fé para o rápido. Eu quero deixar aqui do jeito que o irmão Brana tem mostrado para vocês, porque eu estou lendo essa mensagem. Mas o irmão Brana, a chuva que veio temporã, não era praticamente o irmão Brana. Irmão Brana já era restauração. Enquanto vinha um movimento pentecostal que parecia restauração, então era uma chuva temporã, algo que veio antes do tempo. Mas quando veio com William Brana, aquilo já veio no tempo. Nós temos duas coisas para ver: essa chuva de ensinamento e a chuva tardia, porque ele fala desta forma. A chuva de ensinamento, você toma que o irmão Brana no seu dia era o único que tinha o ensinamento, certo? Era o único que tinha o ensinamento, era o único que tinha a mensagem de fé de rápido. Quando o povo sai do pentecostalismo e cria no profeta, eles vinham com aquela mensagem, aqueles sinais. Por quê? Porque tanto os pentecostais quanto o irmão Brana, na primeira e segunda etapa, tinha os mesmos sinais, certo? Quando partiu para a terceira puxada, a abertura da palavra, conforme diz o próprio irmão Brana, os ungidos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, quando chegou o período do irmão Brana trazer o ensinamento dos selos e a mensagem de fé para o rápido, eles estavam unindo. Tem um parágrafo que ele diz as duas chuvas ao mesmo tempo, porque aquilo saiu do pentecostalismo, veio ao ministério da primeira e segunda etapa do irmão Brana, e depois naquele ministério do irmão Brana ele teve uma chuva tardia, que era aquela chuva de fé para o rápido. Se isso daqui não dá para você ver a ressurreição outra vez, se houve um sepultamento, houve uma crucificação nos dias do irmão Brana, houve também um sepultamento nos dias do profeta. Quando você crucifica a palavra, você praticamente a mata e a sepulta para que ninguém veja. Você não quer que alguém ouça, que alguém veja. Isso é o que aconteceu no tempo do irmão Brana. Eles então crucificaram a mensagem de ensinamento e de fé de rápido, aquela mensagem do profeta. Fé de arrebatamento, que era exatamente aquela chuva tardia. Chegou na última hora, mas era para poder preparar a igreja para ser arrebatada. Então aqui nós chegamos, eles crucificaram a palavra. Porque o irmão Brana diz, para escrever aqui eu sou muito trêmulo, a idade vai dando alguma coisa, né? Mas eu tomei ali o parágrafo 67, ao nascer do sol. Olha o que o irmão Brana diz: haverá na era da noiva
uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro. Haverá uma mensagem. Agora me mostra qual mensagem. Até no tempo dele veio a chuva tardia, veio a chuva de ensinamento, a temporã unido com a tardia, naqueles dias, trazendo a mensagem do profeta para nós. Que coisa tremenda, e eles pegaram e crucificaram a mensagem. Aí o profeta vem e diz: haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento é exatamente desta chuva tardia. Como ele diz aqui, essa chuva tardia é a chuva da colheita, fé para o rapto. É isto que nós precisamos ter hoje, uma mensagem de fé para o rapto. Aí une as duas chuvas. O que os pentecostais não puderam crer, aquela chuva temporã. Olha, Deus prepara, te dá alguns sinais, e depois vem Deus com o seu próprio sinal. E você, tendo aqueles sinais que Deus mandou através dos pentecostais, rejeita o sinal que vem depois dos pentecostais, porque aí vem a mensagem verdadeira, aí vem o Elias restaurando todas as coisas. Mas vocês pentecostais preferiram ficar no seu espaço de reforma e não puderam alcançar esta restauração da palavra, porque Elias virá primeiro e restaurará. Então Elias veio, restaurou todas as coisas. Aí vem, prega a palavra, Apocalipse 10, cumpre. Apocalipse 10 era o 7º selo. A palavra estava totalmente revelada em Apocalipse 10. Ele diz agora era no tempo dele, que Apocalipse 10 está revelado, certo? É o desvelar 341. Agora guarda isso, eu quero repetir para mim encerrar. Haverá na era da noiva. Você sabe que o Mombrana veio na era de Laodiceia, entrou na era da noiva. Por isso que a pessoa pode fazer confusão, que vem a chuva temporã e entra a chuva tardia. Entende? É porque o Mombrana, ele teve aqueles sinais original de Pentecostes, que os pentecostais tiveram apenas uma restauração de dons, e o Mombrana teve a restauração de todas as coisas. Então une aquela temporã e a tardia está no ministério do profeta, e nesse dia final é o que você tem que guardar, uma ressurreição dentro do denominacionalismo. Haverá na era da noiva, não na era do profeta. Guarde bem, meus irmãos, na era da noiva. A noiva tem a sua era. Esse ministério agora é o ministério da era da noiva. Então, aquilo que aconteceu na era do noivo, que eles crucificaram a palavra, mataram e sepultaram aquela palavra, ela foi ressuscitada na era da noiva. Por isso, se você nota os acontecimentos da palavra de 2000 para cá, é a era da noiva, depois do Mombrana. Eu gosto de mostrar isso claro para você, que talvez você pense que nós somos além do Mombrana. E Mombrana saiu da era de Laodiceia e veio para a era da noiva. A revelação dos selos é dentro da era da noiva. Todos os sinais que tinham que acontecer para cumprir, São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai, tinha que cumprir no ministério do profeta. É isto. Como cumpriu no ministério de Jesus, veio e cumpriu no ministério do profeta, onde Jesus estava materializado outra vez no final dos tempos. Então, haverá uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro. Tanto faz, o povo lá fora como o povo da mensagem está no escuro, meu irmão. Lá fora eles não creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles não sabem nem qual é o nome. Mais para dentro, vê o povo da mensagem,
não sabe nada dos selos, que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que Deus tem novo nome, que Deus manifestou em carne em William Branham, e por Deus estar em carne, por isso aquilo era o nome de Deus. A HM faz parte do nome de Deus. Deus estava em carne. Houve 3 homens, irmão Branham pregou sobre isso, 2 anjos e Deus. 157, com a atração sobre a montanha. 3 homens, 2 homens, 2 anjos e Deus. E como é que Deus chamava? Ele deu nome nos anjos, Billy Graham e Oral Roberts. E Deus era Branham. É por isso que você não vê essas coisas. Se você chegar aqui na ressurreição, na era da noiva, que está tendo uma ressurreição dos selos que foram crucificados, uma ressurreição da revelação que eles sepultaram. Aqui na era da noiva está havendo uma ressurreição. Nós temos isso tudo de novo, original, como foi pregado nos dias do irmão Branham. Como o irmão Branham tinha tudo original, como foi pregado no dia de Pentecostes. Agora aqui, na era da noiva, haverá uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro. Só falta trazer uma escuridão nesse mundo, né? Porque eles falam de uma escuridão aí. E tem crente aí profetizando de escuridão, certo? Mas a escuridão mesmo vai vir na grande tribulação. Mas se viesse uma escuridão aí, apenas para mostrar que esse denominacionalismo tão escuro, para dar um pequeno sinal para vocês. Eu não estou dizendo que vai haver, chega os outros que profetizam. Eu fico sem fôlego quando eu vejo esses homens dizendo: Deus falou comigo, mentindo que Deus falou com eles que vai haver isso, vai haver aquilo. Enquanto Deus fala na palavra, eles crucificam a palavra, eles matam a palavra, mas os pentecostais gostam muito de sinais, por isso que eles vão ser enganados, estão sendo enganados até hoje, porque eles ficam nos sinais. Mas a noiva, na era dela, tem uma ressurreição, por isso nós temos os selos de novo, a palavra de novo, os trovões revelados, nós temos um novo nome que tinha no tempo do profeta, que era exatamente o tempo da chuva tardia, a chuva de fé para rápido. Nós estamos sendo molhados hoje com esta chuva de fé para rápido, a chuva dos trovões revelados. Haverá uma mensagem, se não é esta, me mostre qual é. Me traga uma mensagem. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o poder. Aqui está, meu irmão. O amadurecimento, tem uma mensagem que está sendo pregada, mostrando para você que o amadurecimento da palavra tem voltado de novo em todo o poder, que foi revelado nos dias de William Branham em 1963. Exatamente agora, na era da noiva, quando a noiva tem vivido num tempo escuro, onde os denominacionais estão tomando conta, mas há uma mensagem no meio de tudo. Não há 2 mensagens, há uma mensagem. Quem será que tem esta mensagem? Eu sei que aqueles que estão com o irmão José diz: é José. Eu sei que aqueles que creem em João diz: é João. É uma mensagem, haverá uma mensagem, não há 2 mensagens. A Bíblia diz que João teria essa mensagem, comeria um livrinho, que são os trovões revelados, e nos faria conhecer estes mistérios. Porventura, não é essa mensagem? Você espera ainda outra mensagem? Vai haver uma mensagem? Ou você espera que a mensagem que apenas desperta o povo, faz grandes reuniões entre mocidade, sem a mensagem original do profeta? A mensagem original do profeta, irmão, não é você escutar a fita, é você ouvir a revelação depois que eles crucificaram a mensagem. Essa é a mensagem do irmão Branham. Não é você apenas escutar as fitas, que vocês podem escutar mensagem de 62, 63,
e não escuta a revelação dos selos, não pode ver o que Deus fez através do irmão Brana, naquele tempo final, na chuva tardia. Eu penso que chuva nós temos hoje, estamos só molhando com aquela chuva. Eu quero me molhar com aquela chuva da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, sem eu ter capacidade alguma. Eu não tenho capacidade, como diz Paulo, a nossa capacidade vem de Deus. Muitas vezes eu não tenho capacidade física, não tenho capacidade intelectual, mas eu consigo crer nestas coisas. Eu consigo ver estas coisas na era da noiva, uma ressurreição. Pai, ajuda esta igreja, que cada verdadeiro crente, nesse instante, possa saber que ele está vivendo na era da noiva. Já não é na era mais do irmão Brana. Ele viveu esta era lá, mas ela se estendeu até aqui. Ele viveu o 7º selo lá, conforme diz a festa das trombetas 232. Quando a noiva for tirada, então termina o 7º selo. E ela ainda está aqui, ela tem uma mensagem, essa noiva é a esposa, ela tem uma mensagem que o seu profeta diz. Haverá uma mensagem mostrando que nós temos chegado ao amadurecimento, não somos crianças mais, chegamos ao amadurecimento completo da palavra, em todo o poder, nos selos revelados, nos trovões revelados. Onde tem uma alma desejando isto? Onde tem um espírito salvo desejando isso nesta hora? Aceita este amadurecimento, receba este amadurecimento, receba estes selos revelados, esses trovões, receba o novo nome branco. Enquanto é tempo, obrigado, Senhor, dê saúde a esta pessoa, tira a doença, tira a dor. O Senhor já fez isso aquele dia no Calvário, e o Senhor pode ainda passar por esta casa agora e tirar todo o mal, afasta a doença, afasta a dor, afasta a gripe, afasta os demônios, afasta os vírus, todo demônio que está em torno das pessoas trazendo enfermidade, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra, que trouxe uma noiva nesse dia, e ela tem uma mensagem, não apenas uma mensagem de trovões, ela tem uma mensagem completa de cura divina, de libertação, de revelação para o seu povo. Ajuda cada um, ser nossa proteção a cada dia, apagando através daquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, apagando todos os pecados, os enganos, e agora, Senhor, nos revestindo desta chuva. Deus, molha minha irmã, molha meu irmão com esta chuva, a chuva dos trovões, essa chuva tremenda desse dia final, depois do Senhor já ter levantado, ressuscitado uma noiva. O Senhor tirou esta noiva do meio das denominações, e aqui ela está, e denominações da própria mensagem, e aí está esta noiva, conceda vitória e luz para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pensando no que já tem se passado, primeira e segunda etapa, eu fui evangelizado, mas veio a terceira etapa e tudo foi consumado. Então eu fiquei sabendo que o segredo foi revelado, o livrinho foi aberto, já não está mais fechado. O tempo foi se passando, agora já revelado, recebi um novo nome que a Bíblia tinha falado, com o selo da promessa, eu também já
selado. Quem não tiver este selo, pela besta foi marcado, mas é somente o eleito que não vai ser enganado. Mas veio o sétimo anjo, a sua voz ecoou, depois da sua partida, quando sua voz cessou, o ministério da esposa logo então começou. Quem rejeitou a mensagem, fora da porta ficou. Vai haver ranger de dentes nas trevas exterior. Foi na sétima vigília que o noivo tinha chegado. Foi bem nos 7 trovões que o nome foi revelado. O nome tem 7 letras, Brahma tinha soletrado. Bem nos picos da montanha, onde Brahma tinha olhado, este é um sinal eterno que Deus mesmo nos tem dado. Coisa boa, né, meus amados? É muito bom ter esta revelação. E quando vem à luz a revelação e a noiva passou por esse grande momento, ressurgindo, não tinha nada para atrapalhar vocês, mas quando a noiva levantou, ela tinha revelação, ela tinha palavra, o poder dos dias de Brahma. Alguém quer o poder dos dias do irmão Brahma para curar doente. Não é isso não, filho. Olha na Bíblia, Apocalipse 10, 8, é para comer o livro. Essa noiva é para comer o livrinho. Não é apenas para cura divina. Olha quantos querem o ministério do irmão Brahma para dar nome para eles, popularidade para eles. Não, não é isso que nós queremos o que diz a Bíblia. João vai ao anjo, toma o livrinho e come. É isto que está acontecendo. Você não quer comer esse livrinho? Vamos comer junto esta palavra. Falou, meus amados? E aí, com esta ressurreição da noiva, você já sabe a que pertencer. Ou você quer pertencer àquela noiva morta? Tem uma que é morta, ela não ressuscitou, porque ela não é esta noiva que o irmão Brahma diz que ela ia ressuscitar dentro do denominacionalismo tão escuro porque está cheio de Bíblia, mas não tem revelação, está cheio de mensagem do profeta, mas não tem revelação, está cheio de ouvir as fitas do profeta, mas sem revelação. Isso é estar no escuro, meu irmão, é caminhar no escuro. Deus te ajude, Deus te abençoe. É bom demais esta palavra que a gente fica falando a vida toda, né? Ela é boa, e ela é boa para o povo eleito. A gente vai ter que dar, de vez em quando, um pouquinho para vocês. Falou, meus amados? Deus te abençoe.